Blogueirinha gravando, hein? Vamos lá. Aí, vamos lá. Então, Nayara, Mariana, Chafi, Juninho e Rosana. Rosana. Que diferente, né, Rô? Chamar de Rosana. Pois é, né? Se a Quem é outra essa, Rô né? tivesse aqui, daí... É, Rosana. vamos Mas lá. a outra também, Rosiane, também. Olá! Atraiu! Meu Deus, e agora? Agora! Vai Tá, que a gente te ajuda, Rô. Vamos lá. Tá bom. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do Kindle aqui, pode ser? Lógico. Pode. Melhores apresentações são sempre direto da tela do Kindle. Pode ficar tranquilo, tá? Quero só ver. Posso... Eu já falei que quem usa apresentação tem problema de fixação de conteúdo. Vamos Com respeitar certeza. os debilitados? Eu acho que eu não... Será que tá aparecendo aqui? Pera. Agora Ela foi. virou roxo? Já. Foi. Ainda não apareceu. Aí, agora sim. Ó. Foi. Então tá, gente. Então vamos lá. Eu li um pouco dos capítulos passados também, então me perdoe se eu me confundir aqui. Mas eu acho que indo por aqui não vai ter erro, né? Então tá, melhores práticas de prospecção e vendas, uma coletânea de técnicas e técnicas. Então ele vai trazendo algumas dicas, né, bem práticas, né, acerca da prospecção, né. Então, aqui é um dia na vida de um SDR, né. Eu fui grifando aqui algumas partes aqui que até não... Só para eu conseguir ver pelos destaques também, conseguir entender o resumo desse capítulo, né. Então, ele traz aqui algumas dicas, assim, de um roteirinho, da rotina, né, de um SDR, né. Então, ele traz aqui os 3 objetivos do dia, né, e daí o que ele faz na primeira parte da manhã, ao longo do dia, né. Então, ele fala que a primeira metade do dia é usada basicamente para fazer um follow-up com os leads novos e antigos, e os 5 minutos mais importantes são no início, quando o SDR define os 3 objetivos do dia. Então, ele fala assim, no começo faz o follow-up, né? Porque no final do dia você manda os e-mails, você dispara os e-mails, né? Então, que ele falou assim, a ideia é que você vai recebendo os retornos ali durante a manhã, né? Então, você possa fazer também o follow-up, né? Pelo que eu entendo, assim, naqueles que não responderam, quem sabe, né? Então, daí ele continuando aqui, né, ao longo do dia, ele fala assim, para fazer uma... o que me chamou muita atenção, sabe, aqui ele fala sobre o disparo em massa, né, dos e-mails, né, também revisar as tarefas que ficaram em aberto, né, para certificar que não passou nada de importante, né. E daí eu achei interessante aqui que ele falou assim, né, daquele tempo de almoço, né? Então, olha, 90 minutos ali de pausa durante o dia para a pessoa poder descansar mesmo e ter um horário certo para sair, né, às 18 horas, né, por exemplo. Eu acho engraçado que eu destaco essas partes porque para mim tudo isso é muito novidade, assim, porque onde eu trabalhava sempre foi, não, o quanto mais você trabalhar, melhor, se você puder, sabe, era comum, assim, a gente ficar até as 10, meia-noite, né, lá no trabalho e ter que voltar no dia seguinte, tipo, não poder chegar depois das 9, sabe, então, isso era considerado uma coisa boa, né, então, só que isso levou muita gente a um pico de estresse, né, ao longo do tempo, né, então ele fala sobre essa taxa elevada de turnover, né, então o que acaba acontecendo de fato. Achei interessante ele trazer aqui no livro, né. E Rô, deixa eu só te cortar rapidinho. E o que é interessante, né? Isso aí de trabalhar até as 10, isso já caiu faz tempo, né? Na verdade, quando você faz isso é porque você não está sendo produtivo, você não está otimizando a sua rotina, né? Então, hoje, como é que você dá resultado no menor tempo, né? E que você possa ter o equilíbrio da sua vida. Mas, principalmente o SDR, eu vejo que é uma atividade muito repetitiva,
né? Então, se ele não tiver esses times que ele traz, eu acho que também trava o trabalho, sabe? A produtividade do trabalho, acho eu, né? Uhum. Pois eu concordo plenamente assim contigo, Cami. E assim, sabe, imagina, se eu tivesse tido uma metodologia, eu teria trabalhado de uma forma muito mais eficiente, não teria me cansado tanto, porque o negócio de você ficar até tarde é porque realmente você não dá conta, aí você fica até tarde, daí você fica cansado, daí no outro dia você não está produtivo, e daí vai virando assim, sabe, uma bola de neve, e você nunca vai conseguindo dar mais conta, porque, enfim, tudo, a sua cabeça fica uma bagunça, e daí todas as atividades ficam uma bagunça, né? E daí, só retomando aqui, né, também, assim, que ele fala sobre ali ter um horário, né, certinho, né, para você planejar a ligação, né, as contas e objetivos, então, porque você, cada ligação é uma conversa, né? Então você às vezes é a primeira, pode ser a segunda ligação, e você ter isso estruturado, né? Bacana, né? Então, e daí depois parte para a sessão de ligações de fato, né? Então, ele fala que o objetivo é ter 5 conversas. Então, ele até fala mais para frente que tem quantas conversas são ideais, né? Para ter a cada dia, enfim, né? Os objetivos apesar do objetivo ser o resultado, né, também ele fala assim, mais ou menos uma métrica de quanto que seria ideal, né. Então, daí seguindo, então, para os 6 erros mais comuns cometidos pelos SDRs, né, o número 1 é esperar resultados muito rápidos. Então, é um processo que demora, né, um pouco, né, até porque tem pessoas que tomam as decisões que não é a primeira pessoa com quem você vai conversar, né? Então, dele vai indicar fulano, que vai indicar ciclano, então todo esse processo pode levar até de 2 a 4 semanas, né? Para você conseguir chegar a falar com decisores, com quem vai tomar a decisão mesmo, né? E escrever e-mails muito longos, então, de novo, né, ele já tinha dito antes, né, então, fazer um e-mail simples, objetivo, né, que seja fácil de você ler no celular, né, então, e com uma pergunta, né, que seja fácil de responder, né, e ser o mais honesto possível, né, então, eu até comecei a observar, assim, os títulos de e-mail, né, e daí tem um que eu recebi até da Camila Farani. A Camila Farani mencionou você. Daí eu, sabe, tipo, eu comecei a pensar, sério, tipo, era para ser super personalizado, mas foi uma isca tal que, sei lá, para mim não, agora que eu tô lendo esse livro, para mim não chamou mais atenção. Então, você vê alguns assim, tipo, te marcou numa foto, né, que tinha antes, ontem eu recebi, eu não sei se era de um varejista, falando assim, te mandou um áudio e mandou assim o tempo do áudio e o íconezinho, sabe? Daí você fica pensando, tá, tipo, até que ponto que acho que tá ficando tão... Acho que tem que ser chamativo, assim, no sentido de que se eu quiser comprar aquilo lá, né, vai me chamar atenção, né? E não essas iscas, né, tão... E posso fazer uma observação, porque está muito fresco na minha mente, na mente da Nai, e na mente da Rô, que não está aqui. A gente estava discutindo sobre isso na segunda-feira, como a gente ia planejar a estratégia da agência. E foi uma coisa que a Rô trouxe, porque a Rô tem anos de experiência dentro dessa área de venda direta. E ela comentou com a gente, ela falou assim, eu fui treinada para isso. Então, é a mesma coisa que você falou. Então, o quanto essa realidade era diferente, tipo, há 2 anos atrás, e o quanto as pessoas ainda aplicam hoje em dia. Então, essa fala da Rô, tipo, puta, eu fui treinada para isso, e para mim não me agrada mais. Hoje, para mim, não é o que me brilha os olhos. Para mim, me brilha... Aí eu falei para ela, eu falei, com certeza, tanto para mim quanto para a Cami, brilha muito mais os olhos a gente ser honesto numa comunicação, ser direto, do que carregar esse tipo de mentira. Já me dá raiva do que eu leio já.
Eu seria a pessoa que não compraria só pela raiva de me enganar. Exatamente. Isso que eu faço. Daí eu já vou deletando os e-mails e tal. Aí, né, de novo, né, a gente está falando de uma coisa que é o princípio lá da conversa, né, humano para humano, né, são marcas humanas conversando com, sabe, como se fosse uma pessoa conversando com outra pessoa, né, então, realmente, assim, se a gente quer uma pessoa honesta do nosso lado, sincera, enfim, né, tipo, você também não vai querer uma marca que te engane, que fala assim, eu preciso de um copywriter, tipo, você precisa de um copywriter para você enganar as pessoas. Começa a pensar assim, tipo, né? Enfim, Porra, discussões. parece aqueles e-mails de golpe, né, de vírus, assim, que, olha, tem um boleto aqui que você esqueceu de pagar, clique no link abaixo para, quer dizer, para mim soa do mesmo jeito esse tipo de coisa, né? Que você olha e fala, cara, mas quem cai ainda hoje, né, nesse tipo de golpe? E é a mesma coisa, você foi mencionada pela Camila Farani, você olha, putz, cara, é golpe, né? A primeira coisa que eu penso nessa situação, ela tá querendo enganar quem, né? Pra que isso? Uhum. Para mim seria muito mais valioso se ela entregasse ali no título do e-mail, assim, o que ela tá falando ali naquele e-mail, né? Porque daí eu já vejo o título e vejo se me interessa. Agora, não vai me chamar a atenção a ponto de eu clicar no e-mail para ler o e-mail, assim, sabe? Agora eu não caio mais nesse golpe. Então, continuando aqui, né? O terceiro erro, né? Ser abrangente em vez de profundo, né? Então, é, é, então, assim, ele fala assim sobre você ter, puxa vida, você vai abordar 100 contas em uma única vez, ou você vai 10 vezes com mais profundidade em 10 dias, né? Então, assim, de novo, porque daí você não vai fazer só uma pergunta tipo robô, ou você vai, né, você tem que se aprofundar um pouco, né, em cada ligação. Então, para você buscar entender como que é o processo de vendas, no caso, né, dentro da empresa, enfim, né. E É daí o porque quarto você erro não gera um relacionamento fazendo também sem profundidade, né? Eu acho Uhum, que é isso que ele também quer dizer, né? verdade, Cami, é isso mesmo. E daí o quarto erro, desistir rápido demais dos clientes com perfil ideal. Então, né, daí tá, eu vou ler o próximo erro, porque eu fiquei, né, meio assim. Não desista de uma conta, então, até que você receba um não da própria pessoa que toma a decisão. Né, praticamente isso que ele fala, né? Seja persistente sem ser chato, né? Tá, como que a gente é persistente sem ser chato, né? Aí o quinto erro, demorar para desistir dos clientes sem perfil. Então, por que, né, Posso investir dar uma nesse... dica aí, Rosana? Uhum, pode. Que nem você falou, ser persistente sem ser chato. Isso é fazendo muitas vezes e percebendo que você não está sendo chato. De que maneira? Acho que eu falei na outra reunião. Foca no interesse da pessoa em primeiro lugar. Falar dos assuntos que é importante para ela. Falar da vida dela, das coisas dela. Manter aí uma relação com ela. Porque esses gatilhos chegam na cabeça dela, pô, a pessoa não está querendo me ofertar. Ela realmente está pensando em mim, ela realmente está comigo ali. Claro que fica na cabeça dela aquilo que começou a tua relação, né? Então, focando sempre na pessoa, no interesse dela, nas coisas dela, deixando o teu interesse em segundo lugar. Aquele conceito que eu falei, não pensar em si é pensar em si, e pensar em si é não pensar em si. E assim você cria uma relação saudável, não é aquela puta, estou recebendo de novo aquele WhatsApp, aquele e-mail daquela pessoa. Transmitir essa imagem não é, na minha avaliação, não sei da de vocês, não é uma pessoa agradável, profissional, que faz, sabe, que a relação ela é agradável, né? Agradável. Então, Uhum.
Não sei se vale aí o que eu estou falando, mas... Gerson, semana passada eu não estava, né, na tela, mas eu estava aqui do lado com o Juninho ouvindo, né? E eu anotei isso que você falou, né? Pensar em, não é pensar em si, é não pensar em si, mas é pensar em si, né? Não é nessa ordem, mas é isso. O que eu vejo que faz diferença é quando a gente realmente gera um interesse genuíno pela pessoa. Você acredita tanto no que você está vendendo que você acredita que aquilo vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar no que a gente oferece. Eu acho que isso é número 1, né? Porque você não vende o que você não gosta. E realmente é o interesse genuíno. Lógico, você tem uma meta por trás, você tem tudo uma coisa por trás, mas é você ver o que ela realmente precisa, é a solução. Você não está vendendo um produto, não, é a solução para a vida dela, né? Não sei, eu penso muito nesse sentido. E nesse aspecto que você está falando, muito eu, junto com a minha equipe, eu dizia assim, ó, a tua meta, o teu compromisso não tem a ver com o possível cliente. Não transfira a tua meta, o teu objetivo para o teu cliente, porque eu vou te apertar aqui para você cumprir a meta, só que você não transfere para ele. Porque qualquer sensação que ele tiver, que ele está recebendo uma pressão para tomada de decisão, ele vai fugir. Então, não transfira. Então, tenha uma inteligência emocional de cuidar dos teus interesses. E aí, se não der certo com aquela pessoa, vai dar certo com outra. Então, é isso, né? Não pensar em si é pensar em si, né? O que eu fico com receio, assim, de você conseguir encontrar o equilíbrio, porque as pessoas são diferentes uma das outras, né? Então, tem pessoas que às vezes estão tão ali atribuladas que elas não... você quer, né, conversar ali, você quer, né, chegar de uma maneira assim, né, tipo, suave, e daí a pessoa, tipo, eu preciso que você seja direto porque eu tô sem tempo, sabe? E tem outras pessoas que já gostam de um relacionamento assim, mais, né, que seja, né, de pouco a pouco, enfim. Eu vejo assim que da experiência que eu tive, eu estava lembrando de quando eu trabalhava também, né, numa grande empresa, daí vinham muitos fornecedores, né, então querer estabelecer um relacionamento, né, e daí, sabe, agora não pode mais, né, mas daí convidava para almoçar, sabe, essas coisas assim, né, e daí você às vezes ficava assim, puxa vida, tipo, de novo, eu não sei mais o que falar para ele, sabe? Então, assim, o que eu acho que de fato, né? Você tentar encontrar o equilíbrio de entendendo qual que é a realidade de cada pessoa ali, né? O momento que ela tá, né? Enfim, né? Você ter essa noção bem clara, né? De quem é o cliente ideal para que você possa, né? Largar o osso, quando você perceber que não é a pessoa que tem o perfil ideal, você já, né, já fazer um desligamento ali, né? E desculpa te interromper. Deixa eu só, quando você falou ali que cada um tem um perfil diferente, às vezes o cliente gosta, às vezes o cliente não gosta. A gente fala muito nas empresas sobre o não ser mais o comercial somente pelo feeling. O comercial, a gente treina o comercial. Então, treina o comercial para estudar quais são os perfis dos clientes, do que eles gostam, faz mapa de empatia. Então, acho que faz muito sentido quando você fala assim, tem perfis diferentes, mas da mesma maneira que a gente está estudando uma metodologia aqui, cada vez mais as pessoas que estão envolvidas em vendas precisam ser capacitadas para isso. Eu acho que caiu um pouco por terra. Eu sou vendedor porque eu nasci, porque eu sei vender, porque eu tenho lábia, porque eu convenço. Tipo, tudo hoje a gente sabe que é técnica, é treinável. O jeito da tua pergunta, o jeito do teu interesse, Isso. O jeito do teu tom de voz, eu também acredito. O perfil do cliente, você sair do seu egoísmo, por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente direta e reta, não me liga, fala por WhatsApp,
Só que vai ter cliente, a gente tem cliente, né, que precisa conversar, precisa ligar, né? Então você ir além do que você gosta e você olhar o que o teu cliente precisa, né? Aí entra no que o Gerson falou. É pensar em si, né? É exatamente isso. Então, se você pensar em si, o que eu gosto, o que eu quero, então, muitas vezes não vai progredir. E existem os dois lados da mesa, né? Quando você entra nesse processo aí, Rô, de ser convidada para almoçar e etc., você também precisa preparar o seu script do que você quer tirar daquele almoço, e não somente estar presente. Você tem que ter ali, né? E muitas vezes, não é muitas vezes não é o melhor produto que vai te convencer de que deve entrar naquele projeto, mas é esse relacionamento, essa liberdade que você tem com a pessoa. Então, a Camila é o oposto a mim. O relacionamento, ele é necessário, mas desde que ele seja genuíno realmente e que as duas partes, elas demonstrem isso. Eu não estou gastando meu tempo e ele também não está gastando. Senão, não existe. Você passa uma falsidade. Esse é o ponto do negócio. Quando você passa falsidade, cara, não, dos dois lados. Dos dois lados. Eu vou depois relatar aqui uma experiência em que eu estava num grande grupo de educação e eu precisava escolher uma empresa para fazer uma viagem internacional com os alunos. Ou seja, tinha que ser uma empresa de confiança. E eu escolhi a empresa que quebrou com os nossos alunos fora do país. Então, assim, essa passou do limite do negócio e foi em buscas aí de vantagens que você via que, puta, o cara não vai entregar isso. Enfim, depois eu relato isso para vocês avaliarem essa questão, que eu acho, principalmente aí quem trabalha com vendas, eu vou passar o outro lado aí da mesa, onde eu me envolvi. Que você, né, fisgou, né, e não foi uma experiência tão boa, né? Então, continuando aqui, né, no sexto erro, né, avaliar indicadores de atividade em vez de processos. Então, é aquilo que a gente estava falando, assim, você vai ficar medindo ali quantas conversas que você teve, quantas ligações, tal. Só que daí você tem que entender o que de fato levou à receita, né? Então, até ele vai falar sobre ali os dashboards, né, lá, ali um pouco mais para frente, né? Então, algumas perguntas de prospecção favoritas, né? Segundo ali que ele estava falando, né? Te peguei numa hora ruim, então, assim, você entender que a pessoa ali, ela tem as atividades do dia a dia, você entrou ali de penetra no dia da pessoa, né? Então, é ter respeito pelo tempo, né? Dele, né? O seu, né? E o dele, né? Principalmente, né, já que você está abordando ele ali inesperadamente, né, às vezes. É uma hora ruim, mas eu posso te ajudar? Então, assim, você já tomar, assim, saber, né, que você, assim, até assim você vai acabar demonstrando que você tem respeito pelo tempo dele, você não vai ficar ali, né, demasiadamente ali, você não vai ser aquele chatão que vai ficar pendurado com ele no telefone, né? Só que, ao mesmo tempo, né, ele fala aqui que quando você fala isso, né, que as conversas ficam de 10 a 15 minutos, assim, sabe? Então, eu achei que, puxa vida, né, até que é uma boa conversa, né, 10, 15 minutos, né? Sendo que você está fazendo ali, né, um cold calling, né? Então, né, tipo, até que é bom, né, o tempo, né? Será que poderia me dizer como as suas equipes de vendas e ou marketing estão estruturadas? Como elas trabalham? Então, você entender de fato como que funciona ali a estrutura, né? Aqui, né, em relação a vendas que ele fala e marketing, né? Mas você entender onde que
o seu produto se encaixaria, né? E você entender como que funciona hoje o processo ali da empresa, porque o seu produto, o seu serviço, né, pode ajudar um monte e tal, né? Então, entender de fato como que está estruturado ali dentro e de que forma que você pode ofertar, né, o seu serviço, seu produto, para que ele, de fato, brilhe os olhos, né, e o benefício seja bem claro, né, para eles, né. Rô, deixa eu só complementar que eu acho sensacional quando ele fala ali que as pessoas não sabem descrever o seu desafio. Então, quando você pergunta esse tipo de coisa, ele vai te contar a história e no meio da história ele vai te dar quais são os desafios para você conseguir a venda, né? Mas ele fala, primeiro que ele fala que as pessoas adoram falar sobre si, depois que as pessoas não sabem descrever. Se você perguntar para elas, qual é o teu desafio, ela não vai saber falar. Mas se você perguntar como é que funciona a estrutura, ele vai pontuar o que deu errado no meio da estrutura. Isso eu achei super legal também. É verdade, é um jeito muito mais fácil, né, de você conseguir as respostas, né? Então, realmente, isso da pergunta ser fácil de ser respondida, né? Então, você não vai... Até ele fala assim, não sei se ele fala aqui, tipo, você liga ali no começo da manhã e daí, às vezes, o cara nem tá... Isso foi uma coisa que eu pensei. Às vezes, o cara nem tá pensando nada a respeito disso, tá pensando nas atividades dele, então você começa com uma pergunta fácil que ele já tem ali, né? O dia a dia dele, né? Enfim, né, ele consegue te responder com muito mais fácil, né? E então, daí é isso daí, né? Ele vai te dar uma noção de contexto, né? Você vai entender de que forma que você se encaixa ali naquela empresa, né? Estou fazendo uma pesquisa sobre a sua empresa para ver se nos enquadramos ou não, né? Então, ele fala que é uma excelente pergunta de follow-up, né? Logo após você dizer, né, de forma direta e honesta porque está ligando. Então, eu achei que é um jeito, né, melhor, assim, né, de você falar que eu acho que assim, aqui nessa frase você deixa claro que você está vendo se a sua solução, né, presta para aquela empresa ou não. Então, se a gente se enquadra ou não. Então, assim, é o bom que daí a pessoa já vê, né, essa importância que você está tendo com ela, né? E, enfim, né? Daí ele já, opa, peraí, deixa eu então escutar, né, o que você tem para dizer, né? Porque vamos ver, né? Eu acho que aí você vai desmontando, né, aquele gelo, né, que você tem, né, com uma ligação de vendas, né? Se você estivesse no meu lugar, como abordaria a sua empresa? Daí, quando você tiver, né, um pouco mais de intimidade ali com a pessoa com quem você está conversando, né? Então, é uma pergunta que é interessante, que pode te dar dicas ali preciosas, né, sobre alguns key selling points, assim, que você pode abordar ali, né, com a pessoa, né? E daí, você está com a sua agenda em mãos ou fácil de acessar? Então, vamos marcar já uma próxima conversa, né? Que horas que você pode, quando que você pode, né? Então, você já agendar ali com a pessoa na hora, assim, né? Que você estiver fazendo a ligação, para que você não fale assim, então vamos marcar lá para frente e tal, vou te mandar um e-mail, daí nisso ele já, quer saber, deixa o e-mail para lá, né? Então, você já agendar no momento que você está falando com ele, né? E 7 dicas rápidas de prospecção. Então, dica número 1. Só uma coisa, mas isso, voltando ao que a Mari falou, é totalmente técnica, né? Então, por exemplo, ter todos os pontos de conexão. Então, se o cliente falar isso, você fala isso. Se o cliente falar aquilo, você fala aquilo, né? Então, se ele responder positivamente a questão da agenda, você já marca e não perde para não dar tempo dele pensar. Se ele falar que não está com a agenda, o que você vai fazer? Por isso que eu também, talvez o Gerson acho que pode compartilhar com a gente, provavelmente a tua equipe deve ter isso muito bem desenhado, porque isso é total técnica, né? Para não perder o time. O que eu instruo é conceito, né? Porque fica tudo fácil, né? Então,
Nesse processo que você está fazendo um contato ali, o conceito nosso é assim: nunca termina uma conversa sem marcar a próxima. Nunca. Não existe isso. Não existe nada em aberto. Por exemplo, lá da agenda. Ok, então sim, a gente vai terminar essa conversa para dar uma sequência numa próxima. Então, quando que você prefere? Você dá opção lá, né? Então, vamos dizer que ele fala... Você já direciona, né? Isso, vamos dizer que ele fale assim: semana que vem, tá? Que dia, né? Então, você vai fazendo toda a orientação disso. Vamos dizer que não fale de agenda e de dia, mas você não deixa em aberto. Você fala assim, então, que dia que eu faço um contato com você para ver as nossas agendas? A regra, o conceito é: nunca termina uma conversa sem marcar a próxima. Nunca. Sempre você vai linkando, né? Linkando. E naquela coisa, né? Sempre pensando nele. Sempre pensando nele. Uma outra coisa que é legal, isso eu estou falando assim, assim, eu não sou dono da verdade, nunca você, né? Eu estou falando de alta performance, porque eu venho de um lugar que a gente está falando de conversão de resultado acima de 70% com uma equipe. Então, pô, é uma conversão muito interessante, né? Então, assim, a gente vai amarrando tudo e sempre pensando realmente no interesse da pessoa, nos assuntos da pessoa, entende? Então, esse é um outro conceito, né? Nunca termina uma conversa sem marcar a próxima. Eu não sei se eu estou acrescentando, entendeu? Porque eu fico do lado de cá assim, meu, não quero ficar sendo chato, não quero, sabe? Quero ouvir que eu estou aprendendo pra caramba com vocês, esse relacionamento eu acho muito legal, mas alguns detalhezinhos que a gente está dando certo já há muitos anos faz com que a gente se desenvolva mais, né? E eu tenho curtido muito aqui o Receita Previsível, muito mesmo, entendeu? Então é isso aí. Não, mas é muito legal quando a gente já tem alguém com experiência, porque assim, vou falar por mim, né? Quando a gente lê o livro, por exemplo, eu li esse livro e eu apliquei isso em algumas empresas. Meu, a leitura do livro, sem discussão, igual a gente está discutindo agora, com a hora que você aplica, é uma coisa, não é que é totalmente diferente, mas a prática sempre se ajusta, né? O livro é o mundo perfeito que ele traz, que não existe no mundo real, né? Então, eu acho que quando você traz os seus casos de sucesso, né, ou todos aqui, isso eu acho que é muito bom para quem vive, para quem ainda não viveu ou vai viver ou está vivendo isso, né? Então, acho que não é chato não, Gerson. E eu acho então, que para ser... você... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar, Gerson. Voltar só um pouquinho aí. Assim, isso também é um outro conceito que eu vou falar. Você falou, Rosana, poxa, me chamou para o almoço, o que eu vou falar? Eu tenho um conceito, assim, eu não me envolvo com pessoas que não vão me acrescentar ou pessoas que eu não posso acrescentar para elas. Porque isso fala de uma otimização de tempo. Porque o não existe para ser dado não mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo básico. A gente, por exemplo, às vezes eu estou isso lá atrás, né, que a gente andava lá de carro, mas, por exemplo, eu sempre ensino e vivo. Pô, fala a verdade, cara. Não fica inventando historinha. E aí a pessoa, como por exemplo, acho que eu dei um exemplo aqui, a pessoa fala que eu não estou. Falei, cara, eu não vou falar que você não está. Eu não vou falar. Tipo assim, a pessoa fala assim, mas se você não falar, eu vou te mandar embora. Eu falei, então você me manda embora. Porque eu não vou mexer em valores que, para mim, são valores, pô. Não tem negócio. Como, por exemplo, o não. Se, por exemplo, eu estou andando com você, você para no farol, chega alguém pedindo dinheiro, isso aconteceu inúmeras vezes. Aí a pessoa, um amigo que está no carro, a pessoa pede dinheiro, ele fala, não tenho. Aí eu olho no meio lá onde tem o console e tem o dinheiro. Aí o carro andou, eu falei,
como é que você falou que não tem dinheiro? O seu dinheiro está aqui no meio. Ah, eu quero dispensar ele. Falei, cara, fala que você não vai dar. Ou seja, você fala que não tem para dispensar e às vezes você dá dinheiro para ele vazar. Cara, faz o que você está querendo fazer, meu. Mas não inventa informação. Você acredita, né? Porque assim, se ele mente pro cara, e se ele está na minha equipe, no momento de pressão, ele vai mentir para mim. Ele vai mentir para mim. Mas você então, vê como esse valor faz diferença e realmente a taxa de retorno pode ser por causa disso realmente, né? Porque você acredita nisso, né? é inegociável, entende? É inegociável. Então, não é profissional. Nós somos pessoas em primeiro lugar. Assim eu penso. Exato. Nós somos pessoas. E se a tua pessoa ela não transfere credibilidade, confiança, se ela não transmite isso, aí você fica se perguntando por que as coisas não acontecem, por que as coisas não vão, né? O que eu fiz, né? Não são detalhes isso. Isso são, para mim, coisas simples, né? Que para alguns não precisa ser assim. E, bom, mas é assim que assim que eu estou levando, entendeu? Então... E tá aí, né? A prova de que é um bom caminho, né? De qualquer forma, né? Tipo, não foi a mentirinha que te levou a toda essa taxa de conversão, né? Não foi. Rô, uma coisa que a gente tem muito claro aqui na equipe é a questão assim, tá, qual é o meu objetivo? E não precisa ser objetivo só de financeiro, só de conversão, nada disso. Mas eu marquei, vamos voltar no almoço, né? Qual é o meu objetivo com esse almoço? Ou qual é o meu objetivo, por exemplo, o meu objetivo no cliente hoje é sair de lá com isso, isso, isso. Meu objetivo nessa visita é... Então, eu acho que isso direciona muito até para você falar assim, não, eu obtive resultado ou joguei conversa fora? Porque senão, até para você cumprir a tua rotina, cumprir meu objetivo, adeus, tchau, tanto para mim quanto para a pessoa, né? Eu acho que não é uma coisa de uma via só sempre, né? É sempre de duas, né? Mas eu acho que isso ajuda muito para poder saber vale a pena eu ir ou não. Mas continua aí, senão a gente não termina. Pois é, até aproveitando que o Jackson comentou, né? Sobre o falar não, né? Então eu acho que isso que é legal, que quando você fala, no caso, né? Uma pressãozinha ali para a gente marcar a próxima conversa, né? Tipo, não desligar sem ter essa próxima conversa, né? Eu acho que se a pessoa não é a pessoa certa, ela já vai falar, não é comigo isso daqui. Eu acho que você tem que conversar, sabe? Eu acho que é mais... E se ele vê que realmente não é uma solução que vai agregar ali na empresa, ele já vai falar assim, olha... Posso ser bem sincero, eu acho que não é, sei lá, não é o momento, não se encaixa com que a gente já tem algo muito parecido, sei lá. Eu acho que aí quando você persiste, né? Eu acho que daí você já arranca algo mais sincero ali da pessoa, né? Porque pensar, né? Para quê, né? Mais uma ligação, né? Da mesma coisa, sendo que eu vou recusar de qualquer jeito. Então daí você já tem algo mais direto também, né? E continuando aqui sobre as 7 dicas rápidas de prospecção. Então, a dica número 1, ligue para a pessoa de baixo e envie e-mail para o pessoal de cima. Então, você ligar ali, né, para tentar entender, né, de novo, né, ter uma visão de contexto, né, que você entenda como que funciona ali a estrutura da empresa, para que você possa mandar um e-mail, né, seja para um diretor ou para o CEO, né, já com algo bem assertivo, assim, olha, acho que a gente pode ajudar nisso e naquilo, aí, né, e daí ele vai pensar, puxa, é exatamente o que eu estou precisando, né, então você enviar o e-mail até... aqui mesmo que ele fala sobre ter o e-mail de referência, né, direcionado à pessoa mais adequada, porque daí às vezes você consegue chegar no CEO, às vezes você consegue chegar no diretor, né, e na verdade não é ele confia no gerente,
ali, né, de vendas da empresa dele, ele confia no diretor, enfim, né, ele já vai delegar, e o e-mail de cima delegando para o de baixo é outra visão, né? Então é aquilo lá, tipo, então de fato isso é importante, eu tenho que, sabe, eu vou ouvir até com mais atenção, né? Enfim, né? É sempre uma boa referência, né? O top-down, né, que a gente tem, tipo, não, agora então agora eu vou escutar, então, né, com mais atenção. E daí a dica número 2 é ter uma atitude adequada. Então, seja educado, né, demonstre respeito pela pessoa, né, então, até o fato de você perguntar ali, né, se está numa hora ruim, assim, né, para você ter respeito pelo tempo da pessoa, né, e então, assim, né, conseguir as informações que você precisa, mas de forma muito educada, que não seja muito incisiva, que não seja até, né, desrespeitosa, assim, tipo, tá, não, como se como se a pessoa estivesse fazendo você perder tempo, né, e não o contrário, né? Então, pelo que eu entendi, assim, seria nesse caso, assim, né? E dica número 3, escreva e-mails bem curtos. Então, de novo, ele está reforçando nessa questão, né? De ter um e-mail curto, mas caloroso, né? Então, e não esqueça de fazer uma pergunta, né? Por e-mail. Então, você não é você fazer um e-mail curto só de bate-papo, né? Você tem um objetivo com ele, né? Então, faça uma pergunta, mas também não encha de perguntas, né? Então, você já entrega uma mensagem bem clara, simples e objetiva. A dica número 4, se não houver interesse, descubra por quê. Então, a pessoa ali, ela não tem interesse mesmo, então, sabe, você tentar entender se então, o problema que você tem ali, né, para resolver não é prioridade ali naquele momento, né, para a empresa. O orçamento, de repente, né, talvez eles não tenham budget naquele ano, enfim, né, para levar esse projeto adiante. E às vezes a empresa está passando por mudanças, ela está num ambiente caótico, né? E assim, e até vale a pena investigar melhor, ou você deveria deixar para lá e tocar para frente, né? Então, entender aí nesse momento, né? Às vezes não é a pessoa certa com quem você está conversando, né? E a pessoa também não quer passar para frente, enfim, né? Tentar entender isso, até porque, né? Eu acho que isso daqui é uma coisa assim que é importante, assim, para frente ele acabou não falando assim, né? Dando tanta ênfase para isso, mas eu acho que é algo, na verdade, eu acho que é algo bem importante você ter anotadinho ali porque que a pessoa não demonstrou interesse, né? Porque pode ser o jeito que você está abordando, pode ser o tipo de empresa que você está abordando, enfim. Dica número 5, não desista rápido se o cliente tiver o perfil ideal, de novo, né? Então, você persistir ali sem ser chato, né? E até que você receba não da pessoa que realmente toma a decisão. Então, né, às vezes o que ele falou assim... Deixa eu fazer um comentário aí. Uhum. Eu chamo para a equipe, não é não, eu chamo de ainda não. É isso aí. Uhum. Se ele é um fit, se ele realmente está no teu fit, é um cliente fit, ainda não. Então, você vai mantendo um relacionamento com ele fora da oferta de negócio. Mantendo um relacionamento. Tipo, ver uma matéria interessante do negócio dele, poxa, manda para o WhatsApp, fala, cara, olha só, eu estava pensando na tua empresa e aí eu vi essa matéria ali, vê se faz sentido para você, dá uma lida aqui. Isso tem a ver com o teu negócio, não sei se você está ciente, você não está falando de oferta. Uhum. E você vai nutrindo esse fit, certo? E aí chega um ponto que nesse relacionamento, aí a gente chama não sei se esse termo HR, né? Faz o Andy Raise lá, né? Ele fala assim, poxa, eu tive um caso desse, posso falar? Tenho 2 minutinhos aí? Eu
fazendo isso, né? Aí teve um caso, a pessoa falou, Gerson, poxa, eu estou, né, fazendo essa nutrição, vamos dizer, né? Aí, um belo dia lá, ela me mandou um WhatsApp, né? E o tipo de negócio que a gente faz na nossa empresa, a gente só lida com o dono do negócio, né? Com o CEO, o dono mesmo, né? Aí ela, Gerson, poxa, a gente está pensando em fazer tal coisa, e aí, diante da pandemia, me dá a tua opinião. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito e tal. Profissionalmente, eu não dou opinião, eu faço diagnóstico. Por quê? Tomada de decisão é visão. E para eu ter visão, eu preciso analisar, pesquisar, juntar minha equipe. E um diagnóstico, pô, dependendo da tomada de decisão, tem um custo, porque tem horas ali para que você analise, tenha visibilidade e tome uma decisão assertiva. Custo em média 5 mil, 10 mil reais. Mas, como esse assunto que você está falando é algo que faz sentido para nós, da nossa empresa, o que eu vou fazer? Eu vou realizar esse diagnóstico para nós, focado em você. Então, você não vai ter custo nenhum nisso, porque isso é um know-how que eu estou trazendo para nós, que pode gerar outros negócios em outras empresas. Eu vou fazer esse diagnóstico, juntar a equipe ali, a gente vai estudar, eu vou preparar o material e a gente senta para conversar. Tudo bem, ela? Show de bola, show de bola. E aí você tem esse material pronto e você, junto aí com a tua equipe, toma a decisão, que a gente vai te dar a linha. Se você decidir por aqui, vai acontecer isso. Se você decidir por aqui, vai acontecer aquilo. Resultado disso, o ainda não, um cliente de 8 meses, inclusive, virou um negócio 30 dias depois. Agora ela está na nossa carteira de cliente recorrente. Então, eu não chamo de não, quando é fit. Eu chamo de ainda não. Ok? Aí, o Rô, continuando aí, Gerson, a gente trabalha com outro termo, né? O não nunca é definitivo. A gente tem sempre um acompanhamento para fazer, né? Então, essa fase de mandar um link, esse bate-papo de uma matéria que você viu, etc., isso faz parte de um acompanhamento, né? Então, a gente tem que tratar dessa forma. Eu entendo assim também. Rô, volta um slide aí, fazendo um favor. Eu aprendi algo num processo aqui de fechamento também, de acompanhamento, que é muito interessante, é uma técnica. Quando você descobre o porquê ele está te dispensando, existe uma técnica que a gente aprendeu que chama se eu, você. Então, sempre se posiciona assim, se eu não tenho condições agora, por quê? Porque eu estou sem grana. A empresa não tem esse... Cara, é mesmo? Você sempre se relaciona com a pessoa, puxa, é mesmo, o momento não é legal e tal, etc. Mas se eu conseguir algo... Você tal. Você Perfeito. assume um compromisso com ele. Se eu te mandar essa matéria, você assiste? Você se lê? interessaria? Você Isso. marcaria uma próxima reunião comigo? Porque esse passo do Gerson também, para mim, faz sentido. Uma reunião, ela só faz sentido existir se você marcar a próxima. Senão aquela reunião não faz sentido ela existir. O almoço, ele só faz sentido se existir um próximo relacionamento. Senão não faz sentido. Então, essas perguntas, eu sempre bato nessa tecla. Tem que saber o porquê. Se eu, você, assumir o compromisso, você joga a bola para o cara, aí o cara vai te falar, se você me trouxe essa solução, beleza, tô dentro. Sim, exatamente. Né? Aí você chama a Camila, ela vai lá e fecha, que é o seu executivo de contas. E assim, não é o vender por vender, né? É de fato você enxergar que isso é a solução, né? E que daí vale a pena todo esse esforço, né? Deixa eu ver, eu acho que eu passei aqui reto, né? Aqui a gente estava no... Descobriu por que não desista rápido e sempre estabeleça. Passo 6 agora, Rô. Né? Dica número 6, sempre estabeleça qual será o próximo passo. Obrigada, né? Eu acho que e é isso aí, né, que vocês estavam falando, né? Então, de fato, agregou aqui nessa parte aqui do livro, né? Você já entender aqui a reunião já com objetivo na próxima, né? Enfim, né? Agregue alguma coisa para o cliente, né? Então,
precisa fazer um diagnóstico ali, né? Precisa dar uma atenção maior, né? Enfim, né? Mas seja muito construtivo, né? Para o seu cliente também, né? Então, aqui, e daí ele coloca aqui, né, algumas frases assim que dão essa noção, né, tipo, a melhor forma de ganharmos tempo, né, assim, quem que não quer ganhar tempo, né, então tem um jeito de eu ajudá-lo a tomar uma decisão mais rápida, né, então decisão mais rápida né, sua equipe vai aprender então, assim, são alguns gatilhos que você coloca ali, né, que vai fazer a pessoa, né, prestar atenção de que forma que você pode realmente ajudá-la, né. É claro que podemos agendar uma demonstração, né? Então, nesse caso, né, para otimizar o nosso tempo, tornar esse processo mais produtivo, ajudaria muito se você respondesse essas 5 perguntas. Então, assim, se a pessoa já quer partir para a demonstração, mas você precisa ainda entender se ele é o cliente ideal, enfim, né? De que forma que você pode agregar ali, né, para ele. Então, não deixar, né, de perguntar, que é a função do SDR, né? Então, não deixar de perguntar ali o que você precisa saber, né? Para qualificar aquele lead, né? Esteja preparado para sugerir 1 ou 2 alternativas como próximo passo baseado nas melhores experiências que teve com outros clientes. Então, realmente é isso que vocês estavam falando, né? Como que o Juninho falou mesmo de querer, enfim... Do quê? Não, que você estava falando lá, de, tipo, e se, né? Ele te manda. Se eu, você. Se eu, você. Uhum. Então é isso daí, né? Depois tem que mandar lá no grupo, lá, para eu anotar no caderninho. Então... Posso falar outra? Não, que eu não consegui. Vai, Ju, fala da outra que a gente sempre fala. Eu sei como você se sente. Eu também já me senti assim. Colocando a verdade. Se você nunca se sentiu assim, você não vai falar isso. Eu conheço o Chafi, que eu conheço um grande amigo meu, que sabe exatamente o que você está passando. E ele me disse, quando você se relaciona com a pessoa mostrando afinidade, não superioridade, né? Ela confiando em você, é muito gostoso para os 2 lados. E eu acho que esse é o timing. Quando é gostoso para os 2 lados. Ali. Explica como é que é essa técnica. Pode explicar você. Segredo? É segredo? Não pode falar? Porque eu tenho que falar do jeito dela. E se eu não conseguir falar do jeito dela, que não ficou claro, entendeu? Não Rô, que é outra coisa, eu uso muito porque faz muito sentido para mim, tá? Então, e você já deve ter escutado isso de mim. Então, assim, de falar assim, Rô, sobre a sua rotina, eu sei totalmente como você se sente. Eu já passei por isso, mas assim, eu também já me senti assim. Quantas vezes eu já fiquei embananada na rotina, mas eu descobri que com isso, eu tive ótimos resultados. Você também pode ter. Uhum. Então, assim, só que tem que ser o que o Juninho fala do verdadeiro, mas você se coloca no lugar da pessoa, foi o que o Gerson falou, né? A pessoa gosta de falar dela e falar, tipo assim, isso que você está falando faz total sentido, né? Acho que isso é legal. Mas é uma técnica. Eu acho que até passa de técnica e vira ciência. São técnicas assim, ó, que o Júnior falou. Isso também, para mim, é inegociável. Faça com verdade. Faça com verdade. Isso para mim e se também você é negociável. se você tem uma história, se você nessa rotina, por exemplo, você não viveu isso e você conhece alguém de verdade e você sabe da história dele, que ele descobriu uma maneira e uma forma de realmente se ajustar diante lá do tempo dele, assim, eu conheço uma pessoa que é um amigo meu, ou seja, fala sempre a verdade, sempre, sempre, Você entende? acreditar que é aquela solução realmente, né? Com essas técnicas, sim. Pessoa, né? Até porque técnicas, bom, nós já até estouramos o tempo aí, né? Eu tenho que ir, mas eu queria fazer 2 comentários rapidinho. Um é sobre o e-mail, lá atrás, que vocês estavam falando do incômodo. Eu vou confessar para vocês que não me incomoda tanto, tá? Então, eu vou trazer o contraponto aqui
E até falar que talvez com uma mudança sutil isso se torne, atinja o objetivo, se torne vendável e não seja tão agressivo assim como é. Então, tipo, no da Camila Farani lá, te mandou um áudio, acho que o que incomoda aqui é pra pessoa. Tipo, ela não vai mandar um áudio para mim, sabe? Agora, se mandou um áudio, ela mandou para todas aquelas pessoas, eu acho que já não incomodaria tanto, sabe? Só uma observação rápida, assim. Coisas sutis, mas que podem... funciona porque aumenta a taxa de abertura, não é desonesto, sabe? Acho que ter essa ponderação de também ser criativo sem invadir o espaço do outro. Acho que esse é o ponto. E aí, o outro ponto que eu queria trazer é a importância disso de investigar os motivos da perda. Acho muito, muito, muito importante. Eu estava comentando com a Nay, estava vivendo com um cliente, que a gente faz anúncio no Google e a gente sempre pergunta, e no caso dele é muita ligação no WhatsApp, pergunta por que a pessoa não fechou. E aí tem visto um crescimento no número de pessoas fazendo mais orçamentos, que era uma coisa que não acontecia tanto. Por quê? Porque tá mais caro, dólar, euro, enfim, todos os produtos estão mais caros e automaticamente o produto fica mais caro. E aí você tem que tomar uma ação. Se você se posiciona e procura pessoas que vão pagar pelo aquele teu serviço, independente de ter aumentado o preço ou não, ou se você vai falar, não, beleza, então eu vou achar uma alternativa mais barata para essas pessoas. Então, a importância de investigar e saber aí os motivos de estar perdendo, sabe? Só queria contribuir com isso aí para vocês. E eu preciso ir, porque eu tenho uma live agora. E a gente conversa na semana que vem. Um beijo a todos. Ô, Ali, a gente fala, então a gente começa na semana que vem o que a gente queria falar sobre a questão do sorteio. Daí agora ficou em cima. Tá bom, beijo. Tá bom? Um beijo, gente. Então, gente, na verdade eu preciso ir lá para a live também, mas eu vou dar um gás aqui para a gente finalizar aqui, então. A gente não vai mais abrir a boca. Não, ai, putz, né? Desculpa, né? Mas pode continuar o papo daí. Então, né, aquela questão lá de você, né, pode até agendar a demonstração, né, mas precisa sair ali da ligação com suas perguntas, né, respondidas, né, e esteja preparado para sugerir, né, 2 alternativas de próximo passo. Então, gestão de tempo e foco, os 3 objetivos do dia. Definição de 3 a 5 objetivos para o dia seguinte. Então, se eu tivesse que escolher 3 coisas para concluir hoje, quais seriam? Então, você colocar ali, né, como aqueles objetivos ali no dia, né? E realmente, que ele fala do dia seguinte, né? Eu acho que não sei, para mim funciona muito bem. Quando você coloca no dia anterior falando sobre o que é mais importante no dia seguinte, para você não já começar o dia já sabendo o que você precisa fazer, né? Então, faça, registre 5 conversas por telefone, enfim, né? Ele coloca aqui algumas coisas, né? Envie a campanha para 150 contatos, qualifique uma nova oportunidade de vendas, agende 2 conversas de sondagem, faça um plano de trabalho para o mês seguinte, objetivos, atividades, métodos, e ele coloca aqui os 3 objetivos, né? Enfim, é uma planilhinha, né, que a gente pode anotar na própria agenda ali, né? E daí exemplos de painel de controle, os dashboards, né, usados na Salesforce. Então, que ele coloca assim, na esquerda, atividades em andamento, né, no mês corrente, no centro, alguns resultados, né, contratos fechados no mês corrente, e à direita o resultado total anual, né, então, tudo que foi feito até a data atual, né. Então, ele coloca aqui um exemplo, né, de como que seria, né, só que ele fala que cada SDR deve elaborar seu próprio dashboard, então, para você ter esse acompanhamento aí do processo, né? E daí, assim, aqui a gente já está finalizando, né? Ele colocou aqui como exemplo, né, as atividades, oportunidades ativas, funil de vendas e receita. Então, entender aqui, né, nas atividades, quem abriu, quais e-mails nessa semana, oportunidades, né, todas as oportunidades, né, por estágio, e funil de vendas e receita, volume total adicionado ao funil por estágio. Enfim, assim, o que eu tenho, assim, sabe, daqui, o
que eu tinha anotado aqui, né? Que cada SDR, né, deve avaliar o que deu e o que não deu certo nos contatos que ele fez, né? Então, é por isso que aquela parte lá do diagnóstico do problema, por que a gente não está, sei lá, evoluindo, né? Eu acho que para mim é muito importante, né? E porque, assim, se a meta não podem ser, tipo, tal X número de ligações, né? O que eu preciso, né, fazer, são menos ligações que eu preciso fazer com mais profundidade, o que eu estou falando, o que eu estou abordando está certo ou não está certo, o tipo a minha lista de e-mail está certa ou não está certa, né? E o que eu tenho que fazer, assim, que eu coloquei aqui para não deixar a peteca cair, assim, no sentido de que você não desestimular o vendedor porque ele não está cumprindo as metas e, ao mesmo tempo, ele não largar os bets porque ele não precisa, ele não precisa de número de ligações. Tá, mas, sabe, eu acho que esse diagnóstico tinha que vir semanalmente, de repente, de tipo, já que é uma rotina, igual a Cami já disse, né? Já que é sempre a mesma coisa, então você avaliar, puxa vida, eu não estou tendo a evolução que deveria, então no que eu estou errando? E eu acho que isso, de repente, deveria fazer parte da rotina, você reavaliar os seus processos, né? Então, ver o que você, por que você não está tendo o resultado que deveria, né? Então, assim, fechando. É isso, desculpa. Super Express. Rô, show de bola. Toda apresentação a gente aprende muito. A sua leitura, para mim, acrescenta muito. Muito legal, muito bacana mesmo, bom. viu? Muito mesmo. Arrasou, a sua visão é muito bacana. Ai, gente. Arrasou, Rô. Arrasou. Primeiro de muitos. Agora, né? Tá lá sempre. É a primeira, nem parecia. Juro por Deus. Anotei muita coisa aqui no celular, juro. Sério, gente, nossa, de verdade, que bom que eu consegui agregar de alguma maneira, assim, é um assunto que eu não domino nada, eu acho que eu só passei, assim, né, eu era cliente só, eu nunca tive esse papel de vendas ativo, assim, né? Mas agora vai ter, né, Rô? A não ser agora, né? Exatamente, né? Assim. Algumas coisas eu percebi que eu fazia sem querer, esse negócio de mandar matéria e tal, é uma coisa que eu faço, mas que tipo, vem assim, eu vejo, mas não, é essa pessoa aqui, eu mando, enfim. Você já faz verdadeiramente. Só falta você colocar dentro da tua régua de comunicação. Mas isso se apresentou muito na sua apresentação, o outro lado da mesa. E isso é muito legal para a gente que está do outro lado da mesa. A gente aprende muito com isso. É muito bacana. Parabéns. Ai, que bom. Nossa, de verdade. É a questão da genuidade. Você foi autêntica, mostrou isso. Muito bacana mesmo. Ai, que bom. Nossa, de verdade. Fico feliz demais de ter agregado aí. Agora vai para a live, senão a Aline vai te matar. Isso, eu vou lá, senão eu vou levar bronca. Tchau, beijo. Um beijo, gente, até. Tchau. Tchau. Eu que agradeço. Deixa eu me achar aqui para sair. Galera, tô indo também. Beijos em todos. Bom dia. Beijo, gente. Tchau, tchau. Pessoal, beijos.